Olá, amigos. Dentro de alguns instantes, nós daremos início à segunda parte da entrevista com o professor Gustavo Uchoas Guimarães, que na semana passada nós tivemos já um bate-papo com ele, porém agora nós retornaremos, porque na semana passada nós tivemos aí uma falha em nosso sistema e por isso nós vamos dar continuidade hoje sobre este bate-papo com o professor Gustavo Guimarães, que já está chegando aqui. Ele já vai entrar dentro de alguns instantes, para que nós possamos concluir a nossa conversa, para que nós possamos também aprofundar alguns assuntos que não tivemos oportunidade de conversar aquele dia por conta da queda aqui, da falha técnica que tivemos em nosso sistema. Então, essa live ela será gravada também. Então, nós vamos com do projeto Rede de Cidades Criativas, um projeto da Unesco e que o grupo Prós Encena, através da peça A Mantiqueira, a Lenda da Serra que Chora, está participando e está em fase de conclusão. Com isso, o Gustavo aí já está chegando, então nós vamos dar as boas-vindas a ele e para que nós possamos aí concluir toda essa nossa bate-papo, toda essa nossa conversa. Tudo bem, Gustavo? Consegue me ouvir? Consigo sim, Renato. Consegue me ouvir? Consigo perfeitamente. Hoje vamos com tudo aí, conseguir conversar bastante, né, Gustavo? E alinhar algumas coisas que a gente não conseguiu alinhar com bateria, sem nenhuma falha técnica, né? Ótimo, perfeito. Eu também já alinhei tudo aqui, né? Aquele dia também eu tinha entrado atrasado por conta de em aplicativo que não estava instalado, essas coisas. Hoje já deixei tudo pronto. Exatamente. Perfeitamente, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado aí, Gustavo. Eu sei como o seu tempo é corrido, aí a sua agenda também não é mole, mas vamos dar então dar continuidade ao nosso assunto. E, Gustavo, só para a gente retomar, né, um pouquinho do que a gente estava falando, aí os seus alunos já estão chegando aqui na live também. Nós damos boas-vindas a todos aí que estão nos assistindo. Né? Aquele dia nós estávamos com uma grande audiência, né, Gustavo, na hora do nosso bate-papo, então esperamos que hoje as pessoas que estavam lá nos assistindo retornem aqui para nós conversarmos bastante. Gustavo, retomando o nosso assunto, e aquele dia eu lembro que, que você estava falando da questão da Ana Flávia, que ela foi sua aluna, né, e de toda essa vivência que você teve e de como que é estar agora do outro lado, né, prestigiando o trabalho dela, prestigiando o trabalho de outras pessoas também, e vendo que essa caminhada você ajudou a trilhar. Né? E aí, como que é a sensação? Aliás, eu também já dou boa noite aí a todos que estão chegando. Estou vendo aqui que alguns alunos meus estão entrando, ex-alunos também, amigos aí, muito bacana. Boa noite a todos que acompanham. É, a sensação é de alegria, a sensação é de satisfação, porque eu até comentava essa semana com alguém que, na escola, foi com uma colega de escola, que aquilo que eu faço tem uma função social. Então, de alguma forma eu estou contribuindo com a sociedade. E aí, tendo consciência disso, aumenta a minha responsabilidade em contribuir de forma positiva. Então, quando eu dei esse suporte, né, fui convidado para dar esse suporte à produção da peça A Mantiqueira. E vendo as apresentações, vendo a forma como foi desenvolvida, vendo todo o processo depois, né? E me senti muito satisfeito por dar essa contribuição, né? Porque tá ali a plateia, por todos os lugares, aliás, as plateias, né? Todos os lugares que a peça A Mantiqueira vem passando, e fico satisfeito porque tem mesmo que minimamente, mesmo que um pouquinho, mas tem um dedinho meu aí, né? Então, é esse o sentimento que eu tenho, né? Uma alegria, uma satisfação, né? De contribuir, de ser parte desse processo bonito. Exatamente, Gustavo. E isso é muito importante. Você tem todas as digitais sua nesse projeto, por conta, né, de toda essa contribuição
na questão histórica. E principalmente, tá, quando você fala e quando você compartilha conosco, compartilha com o grupo, né, todas as questões indígenas e tudo mais, e você conta várias curiosidades ali da região, Virgínia, do sul de Minas como um todo, e você passa isso, você passa quase como de primeira mão aquelas informações que são muito preciosas. Ali do grupo, quase ninguém nunca tinha tido um contato, né, ou imaginava, que aí só se ouve assim, Ita, Pedra, Nhandu, né, começa aquelas coisas assim, que são muito, ao meu ver, rasas, no sentido da falta de aprofundamento. Então, qual que foi aqui? Quais são os povos originários da nossa terra? Né? Quem passou por aqui? Né? Então, há uma questão de um mito, né, em que a gente, com esse estudo da peça, pôde desenvolver e pôde explorar de uma maneira que não. Nós temos aqui que ver quem foram os nossos antepassados, quais foram aqui as nossas origens, para conseguir contar até uma história com mais lealdade, né, ao passado. Isso. Exato. E eu fico olhando, por exemplo, né, o nível de conhecimento que muita gente tem, e que eu tinha também. Né? A gente ouve falar um detalhe aqui, outro ali, né? E aí, com método, com a ajuda de amigos, né? Com a ajuda de outros historiadores, tal, a gente vai pesquisando, aprofundando e vendo como é rica a nossa história, né? O tamanho da riqueza daquilo que nos formou, né? Eu destaco isso muito com os meus alunos. Hoje, inclusive, numa escola que eu trabalho, eu estava destacando isso. A importância, né? Mesmo não estando nos livros didáticos, né? Até porque os livros eles têm que ser muito seletivos com relação ao que se coloca, porque tem que dar conta da história do país inteiro, mas a liberdade que eu tenho de trazer sobre a nossa região, e não só a liberdade, mas a responsabilidade, porque tem que fazer sentido para as pessoas, né, estudar ou conhecer, se aprofundar aquilo que tem a ver com as suas próprias raízes, né? Filosoficamente, o ser humano sempre se questionou de onde vem. Então, conhecer profundamente é essa busca, né, por nossas raízes e por tentar entender um pouquinho de onde vem. Né? Exatamente. E Gustavo, você, na sua visão agora como professor, qual que é a sua percepção dos alunos da atualidade? Se eles têm essa curiosidade de estudar um pouco, ou se isso, no decorrer dos anos, está sendo um pouco deixado de lado e eles estão com uma outra perspectiva, estão com uma outra curiosidade em outra área, porque eu lembro que antigamente nós tínhamos muito isso, né? Quem criou o mundo? Quem criou aqui? Quem foi o primeiro habitante da cidade? E isso, de geração em geração, vai mudando, é automático e é até normal que isso aconteça. Mas eu queria uma visão sua como professor, como que os alunos têm essa ótica da história, da geografia e principalmente da história local. Então, eu durante muito tempo em que sou professor, eu percebo que existe até mesmo da parte de alguns, assim, um certo desinteresse quando trata de forma mais genérica. Né? O livro fala sobre, por exemplo, o livro de história fala sobre a formação de Minas Gerais ou alguma coisa da história do Brasil. Tá, mas e daí? Né? Porque muitos alunos, hoje em dia, o Renato, e a gente que pegou, não vou dizer que pegou um tempo mais antigo, a gente não está tão velho assim, mas né, a gente ainda pegou uma geração que estudou ali no final da década de 2000, né, eu não sei você não é muito novinho ainda, mas eu fiz o ensino fundamental na década de 90, né, então dá para ver a diferença, né, entre gerações. E eu percebo a geração de hoje um pouco mais desinteressada, né, assim, mais propensa a perguntar, mas para que eu vou estudar isso? Eu escuto isso muito de aluno. Esse povo tudo já morreu, sabe? Essas coisas assim, esse povo tudo já morreu. Aí, só que eles despertam mais o interesse quando eu pego aquilo que o livro traz de forma genérica e puxo para nossa região. Sim. Né? Tô falando, a formação de Minas Gerais. Veio Bandeirante.
Tá. Ah, encontrou ouro, foi formado em São João del Rei, foi formado em Tiradentes, foi formado em Ouro Preto, cidades históricas, etc. Mas, enquanto isso, aí vem a parte que desperta um pouco mais. Mas, enquanto isso, na nossa região, as vilas também se formavam em torno da busca pelo ouro, tal. Aí, como aqui no caso eu dou aula aqui em Varginha e dou aula na cidade vizinha de Eloy Mendes, né? Então eu procuro saber um pouco mais da história da formação daqui de Varginha, a história da formação de Eloy Mendes e tal, para sempre fazer esses links e aí consigo prender. Aí vem alguns alunos perguntarem para mim assim: nossa, professor, foi interessante isso aí que o senhor contou. Como é que eu fico sabendo da origem da minha família? Aí eu vou dando dica, tal, né? Mas quando eu morava em Itaiandu, eu procurava também. O livro fala da formação de Minas Gerais, fala da história do Brasil, tal, beleza. E Itaiandu nisso tudo? Então a gente falava de Itaiandu, tal, e sempre pegando ali o máximo possível da realidade deles. Ó, isso aqui que nos formou. Porque tal sobrenome chegou aqui e tal, tem origem assim, 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 tal. Sempre aí desperta um pouco mais. Quando faz sentido para eles, quando coloca eles no meio, né? É a realidade deles, é a raiz da realidade deles. Aí desperta um pouco mais. Sim, sim. E, Gustavo, a gente pode quase que falar que assim, o contexto geográfico acaba atraindo, né? Sim. Acaba atraindo. Porque uma coisa, assim, para alguns, e eu entendi o que você falou, por exemplo, para que eu vou estudar as guerras napoleônicas? Sendo que eu tenho interesse que a minha história, a história da minha região também é rica e atraente. Então, talvez ali eu não tenho muito interesse nas guerras napoleônicas, mas aqui na minha região eu vou despertar mais interesse. E isso é muito curioso, e como você falou também, eu venho dessa transição. Né? Eu lembro que eu comecei a fazer trabalho, fazíamos em biblioteca, enciclopédia Barça, essa coisa toda que tinha, né? Que era uma maravilha. E depois eu já pego essa transição de o Google entrou, e aí tudo era aquela prática maravilhosa, tudo muito rápido e tudo muito mastigado. E aí nós ganhamos na agilidade, mas eu acho que nós perdemos na profundidade. Né? Que tudo ficou. Então aqui eu já tenho a origem, tenho o desenvolvimento, tenho a conclusão, tenho todo um resumo, então eu não preciso pesquisar. E isso ficou um pouco raso. E a gente acompanhando todas essas gerações, eu vejo que está cada vez mais superficial. Eu lembro que antigamente tinha aquelas dicas de leitura, né, para vestibular, e já vinha um resumo que comprava na banca, comprava em alguma revistaria, mas era um resumo bem detalhado. Né? Hoje em dia não, você já pega um resumo que tem 10 linhas e já resumiu toda a obra, já sabe todo o contexto. E isso eu acho que acabamos perdendo nessa quantidade da valorização do conteúdo histórico mesmo. Por outro lado, você, como professor, nos mostrou aí a didática da adaptação. Então, como que eu vou trabalhar nessa linguagem? Né? O modo que nós estamos hoje, que é um modo digital, virtual, muito acelerado, né? Que as pessoas não têm paciência, vou pesquisar, eu vou fazer um aprofundamento. Não, eu quero estar pronto. Alexa, Google, é tudo ao mesmo tempo. E com isso se perde um pouco da qualidade quando se tem esse propósito. Né? Agora, você nos mostrou aí que pode ser por essa ótica também, trazer mais e jogar esse interesse. Isso é muito importante. No nosso processo, Gustavo, exatamente foi isso. Quando nós tivemos com você aquele estudo, aquele bate-papo, e depois nós tivemos outras rodadas com outras pessoas, com historiadores também, e a gente via, a percepção minha como diretor era nisso. Quando se falava da região, quando se falava, nossa, da minha cidade, ou de um sobrenome que era próximo da família, eu vou pesquisar, vou saber quem que é. Na minha cidade tem uma rua com o nome dessa pessoa. E aí era aquela imersão que tinha do grupo todo. Né? Então, isso é muito importante e a gente percebe que como é essencial a gente estudar a nossa história e também uma coisa que a gente já vai entrando é a questão da preservação da nossa memória. Né? Você falou muito bem da questão aí das cidades, né? Como que surgiram, quais as origens, né? Os nomes, sobrenomes de família, né? Então, você vai vendo que você vai casando com várias situações que você pode despertar um interesse de um leque de opções, de famílias, de origens,
até o que nos levou a estar nessa situação de como cidade, como economia, né, e tudo isso. E eu pergunto para você agora, quais são os desafios que você vê como professor daqui para frente nessa área? Nossa, então, daqui para frente, eu percebo, por exemplo, essa cada vez mais crescente, como é que fala? Ai, gente, fugiu a palavra. Esse turbilhão de informações, muita informação, eu falo, no começo do ano eu falei para os alunos, gente, vocês têm, aí eu segurei o celular assim na minha mão e falei, aqui vocês têm a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, né, fiz a analogia bíblica, né, com eles. Tudo que vocês querem saber está aqui, só que para o bem, mas também para o mal. Então, é preciso ter orientação de gente experiente, é preciso ter orientação de gente que tenha sabedoria, é preciso buscar meios para que o uso não seja prejudicial, né? Porque a gente tem, né, todo um montante de informações e a forma, e talvez o grande desafio, né, que já é um desafio, mas ele tende a se estender por muito tempo daqui para frente, que é o desafio de tratar as informações. A informação está lá, ok, mas como ela vai ser tratada? E de uma forma que desperte o interesse, porque chega a ser até covardia. Eu, com um pincel e um quadro branco, e só ali com a minha fala, às vezes uma biblioteca na escola, tal, e com infelizmente, todas as deficiências que se tem nas estruturas das escolas públicas, nesse contexto todo, eu competindo com um celular onde ele acessa qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer hora, sobre qualquer assunto, né? Então, talvez está aí o grande desafio. E, né, orientá-los para que foquem, orientá-los para que tenham atenção, orientá-los para que saibam separar as coisas, né, orientá-los nesse sentido. E chamar a família para isso também. Eu acho que sempre foi, na verdade, não é nem que vai ser, não, sempre foi um desafio na educação a parceria com a família, porque você tem famílias que são muito parceiras, mas também você tem famílias que simplesmente entregam para a escola e a escola que faça a mágica, né, da transformação. Então, ainda tem esse desafio também, a parceria com a família para que saibamos dividir as responsabilidades, né, de educar e ensinar para que esses jovens possam perceber a importância, né, perceber a importância. E eu tenho visto isso agora com essas mudanças no ensino médio, essas transformações que estão tendo na educação atualmente no Brasil, tem seus contras, mas também tem seus prós. E uma das coisas interessantes é que a gente vem sendo incentivado a levar alunos a conhecerem realidades fora da escola. Então, aquelas excursões, você deve ter participado de algumas assim também. Sempre tinha alguma oportunidade, uma excursão tal, e os alunos têm tido, pelo menos na minha escola, em várias escolas que eu conheço, né, o pessoal, a oportunidade de conhecer Universidade Federal, de conhecer Instituto Federal, passear em cidade histórica, né, tem tido esses incentivos que a gente espera que desperte, né, para a importância de conhecer um mundo que vai além daquele próprio mundinho que a pessoa vive. Exatamente, né? exatamente. E talvez esteja aí também uma contradição. Eles têm muita informação na mão, eles podem conhecer o mundo todo na palma da mão, mas tento entender, mas eles têm uma perspectiva de querer ficar só naquele mundo em que eles vivem,
né? Não tem uma perspectiva de abrir a cabeça, Uhum. e esse é um grande desafio também que temos. Exatamente, Gustavo. E quando você fala disso, né, de você sair do seu mundo e explorar, de experimentar essas novas oportunidades, isso também eu levo muito para a cultura e do Uhum, acesso às artes, né? Eu sempre penso nisso. Eu falo, nós montamos a peça, a minha meta é vamos apresentar onde a gente puder, né? Vamos uhum, desbravar isso. Porque é muito fácil você pegar em uma cidade que já tem um costume cultural, de ter apresentações, que já tem um teatro estruturado para isso, que toda semana tem uma apresentação, que tem uma peça, que tem um concerto, e não levar lá para um bairro rural. Eu lembro que em 2017 nós estávamos em cartaz com o Pequeno Príncipe, e apresentamos em sim. muitas cidades, apresentamos aqui em São Paulo, Santos, vários lugares, e aí surgiu um convite para apresentar lá em Virgínia, só que não Ó, no centro de Virgínia, mas no bairro Serra Verde, se eu não me engano, que é uma zona rural. nossa, que legal! Ah, E, Gustavo, assim, quando a gente chegou e apresentou, no final da peça, a gente era tratado como artista de Hollywood. uhum, Porque era quase que, assim, para eles, um evento muito especial por conta do interesse que eles tiveram. E aí que eu acho que muito político ou as pessoas do setor público falam, o pessoal não tem interesse em cultura. Mentira. Tem que oportunizar, gera oportunidade para a pessoa, para ela ter acesso. Aí você vê se ela tem ou não tem interesse. Né? E foi magnífico, porque assim, era uma quadra, estava numa noite fria, mas assim, era uma quadra de escola, mas assim, teve 80 pessoas, né, para uma noite de uhum, sexta-feira no bairro rural. Foi muita coisa. E uma plateia calorosa, que prestou atenção na história, que veio tirar foto, veio agradecer aos atores, agradeceu a todo mundo. Então, isso para a gente é uma coisa assim, muito interessante no sentido que eu tirei, a gente provocou um pouco isso, porque nós tiramos, mesmo que não fisicamente, mas no mundo das artes, nós tiramos ele daquele contexto, fizemos uma viagem e depois trouxemos de volta. Né? E foi muito gratificante. Foi muito gratificante para nós, como equipe, e por uhum. ter essa realização no olho das crianças, no olho das pessoas até mais velhas, que falam, nossa, eu nunca tive a oportunidade de ir a um teatro, só vi teatro de escola e agora tem aqui um grupo se apresentando. E isso aqui é importante para que a gente possa gerar oportunidade. Né? E Uhum, assim como é feito nas escolas. Né? Então a gente tira, leva para ver um museu, leva para ver um cinema, né? Que também na minha época era cinema, que não tinha cinema na cidade. Vamos a São Lourenço, uhum. a Xambu, ver Harry Potter, que seja. Mas tem uma experiência, uma vivência do cinema. Né? Então eu acho que nós, como sociedade, nós, como educadores ou fazedores de cultura, temos que procurar isso também, né? Na medida do possível. E o que eu lamento, Gustavo, é que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade com o poder público. Né? Uhum, Que tem exatamente. não tem interesse. Mas não tem teatro, não tem estrutura. Tudo mais. Então a gente se vira como pode e fala, vamos adaptar para levar para lá. Né? E isso que é uma coisa que eu acho que nós temos que lutar e persistir cada vez mais para que a gente possa levar, mostrar o nosso trabalho, mas mais além do que isso, democratizar o acesso. Exato. Ué, você contando do caso aí na Serra Verde, eu tô lembrando de quando, o ano passado a gente fez um sarau, um sarau na escola em que eu trabalho em Eloy Mendes, é uma escola pública na periferia de Eloy Mendes. E aí eu levei o presidente da APSU, né, o Expedito. Sim. Os alunos ficaram maravilhados porque tinha um escritor na escola, né? E, como diz, o Expedito mora aqui perto de casa, aqui em Varginha, né? Mas os alunos ficaram maravilhados. Nossa, o professor trouxe um escritor aqui para a escola, e aí alguns alunos queriam saber como é que escreve livro, como é que publica e tal. Até alguns que têm um talento muito grande para desenho queriam saber como é que entra nesse ramo de ilustrador, né? Essas coisas assim. E numa coisa que para nós é muito simples, né? Mas que para eles e para a maioria da população que não tem acesso a bens culturais, vale muito. Inclusive, é uma discussão que a gente tem, né, aqui em Varginha, né, a gente tem aqui um conselho deliberativo de patrimônio cultural, e eu faço parte dele, e eu acho bacana porque a nossa equipe busca essa preocupação de levar educação patrimonial
né, democratizar a cultura da nossa cidade, né, promover a cultura para outros espaços que não o teatro, que não a Fundação Cultural, que não a Estação Ferroviária. Então, é bem bacana. Apesar dos perrengues, tal, que sempre tem, né? Você falou do poder público, isso aí tem, a maioria das cidades tem esse problema, né, de às vezes gestores que não têm uma visão, né, às vezes foi indicação política, a pessoa não é muito entendedora de cultura, mas foi indicado por político, e aí não tem aquele diálogo, não escuta a classe artística, tal, simplesmente faz para poder tirar foto e pronto, né? Mas não tem um diálogo mais a fundo ali com os fazedores de cultura para que realmente a cultura chegue à população. E é outro desafio que temos, né? É outro desafio. Aliás, aqui em Varginha, nós elogiamos muito, e não só eu, por ser de Itanhandu, mas o Expedito, que esteve em Itanhandu, assistiu, inclusive, a apresentação a Mantiqueira na Feira Literária e tal, e uma outra amiga nossa varginhense, a Luciane, que esteve na Feira Literária de Itanhandu também. Aí nós aqui costumamos elogiar bastante Itanhandu pela valorização que tem, né, dos fazedores de cultura, dos incentivos, né, e até a sua iniciativa com a peça A Mantiqueira é muito bem falada aqui, e toda vez que eu menciono positivamente, jogo todos os merecidos confetes, né, é muito bom. Gustavo, e é isso, né? Você falou do patrimônio, e eu lembro, uma vez nós tivemos uma palestra com o Carlos Henrique Rangel, que foi o primeiro presidente do IEF, bem nos anos 90. E ele falou que eles começaram com essa parte de registrar, né, os eventos para pontuar o ICMS, e aí ele falou que todo mundo começou a registrar carnaval como patrimônio, porque o prefeito queria gastar com bandas caríssimas, e que vamos registrar porque vai gerar ICMS. E aí depois acabaram que cortaram isso, porque aí não é nem o contexto histórico, mas sim, vamos trazer aqui uma banda cara para tocar. Então, nem essa percepção, muitas vezes os gestores, ou até o mesmo prefeito, não tem essa percepção no patrimônio para gerir, para reforçar a política cultural, né, histórica e cultural da cidade, da região. Isso é muito importante. Né? A gente vê como que está difícil, né? E cada vez mais difícil. Né? A gente tem aí uma série de desafios, como você falou, esse desafio do patrimônio é muito constante, né? E por isso que aí a gente retorna para a peça também é um passo para a educação patrimonial nesse sentido, porque nós contamos, né? E é muito interessante, tá? Porque em cada cidade que a gente estuda a história da cidade e insere no contexto da peça. Então, nunca, por exemplo, se a gente vai apresentar em Varginha, não vai ser a história de Itanhandu que vai ser contada, vai ser a história de Varginha e região. E tudo isso vai se adaptando. Então, você consegue provocar a curiosidade do espectador e também agregar valor à história da região e levando sempre esse trato da preservação cultural, da memória afetiva, do pertencimento, que é isso que a gente tem que levar. Sim, que aliás tem que ser esse o compromisso de quem produz cultura, né, de ir ao povo, de despertar né, uma memória, de criar novas memórias também, e fica ainda mais interessante e mais bonito quando anda com a história junto, né? Então, e aí essa parceria nossa na construção da peça A Mantiqueira foi muito bacana nesse sentido, né? Você ter um historiador, no caso eu, dando um pequeno auxílio aos fazedores de cultura, né? E aí, porque tanto vocês da área do teatro quanto nós da área da história, nós trabalhamos com memória. Então,
seja ela resgatar a memória através dos estudos históricos, como também fazer novas memórias, ressignificar memórias através da arte e da cultura, né? Então, nós temos um compromisso muito grande e tem que continuar, tem que perpetuar isso, né? Tem que estar sempre andando junto, caminhando junto. Exatamente, Gustavo. E como você falou, né? Eu lembro que na nossa conversa lá, quando você teve o bate-papo com os atores, você falou, a gente tem pouquíssimos registros da questão da vivência dos povos originários, dos povos indígenas na região. Você pincelou muita coisa, mas sempre com aquele cuidado. Olha, eu não tenho tanto registro, tenho uma coisa ou outra que eu fui pesquisando de uma forma até oral, que eu consegui. Então, isso também torna a responsabilidade maior, né? Você como historiador. Porque você poderia muito bem falar, eu achei esse registro aqui, então eu vou pincelar de uma forma, eu vou jogar para que a história seja interpretada dessa forma. Você é quase um editor, né? Exato. Exato. A gente, e até hoje, eu tenho esse desafio de encontrar pouca coisa, ou às vezes ter que fazer uma inferência, uma interpretação a partir de algo que não está suficiente, de uma informação que não está suficiente. Né? E nisso eu recordo até o ano passado para lançar uma cartilha aqui em Varginha, eu fui atrás de um historiador que é muito conhecido aqui na cidade por pesquisar muita coisa da história da cidade, e eu perguntei para ele assim, o Zé Roberto, você, por acaso, em tudo que você pesquisou, o que você já achou sobre presença indígena aqui na região, além daquilo que você pôs em um livro teu? Aí ele, não achei nada, é só aquilo lá mesmo. Né? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, então as coisas que eu estou achando são uma grande novidade, né? Porque depois veio o lançamento da cartilha com um monte de informação, né, que muita gente aqui não sabia, eu também não, né? E aí a gente vai descobrindo, mas eu sempre falo que mesmo avançando com informações históricas, mesmo lançando novas publicações e tal, eu ainda considero o meu trabalho sempre como inicial, porque você puxa digamos assim, você puxa um fiozinho solto ali, você vai achar várias respostas, mas cada resposta traz 10 perguntas, e aí vai a gente mexer de novo com os outros fiozinhos soltos para ver se acha mais alguma coisa. Exatamente. É igual você vai pegar uma muda de árvore, são várias raízes emaranhadas ali, você tem que falar, meu Deus do céu, exato, com isso aqui, né? Porque cada uma é uma origem, cada uma vem de um lugar, e a gente tem que fazer essa costura, né? É muito isso mesmo, Gustavo. E, Gustavo, então agora já a gente encaminhando para a nossa reta final, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para aqueles que estão nos assistindo, para os seus alunos, para todo mundo aí que está nos acompanhando. Se quer seguir a carreira de professor ou historiador, a pesquisar o que deve, quais são os desafios da área hoje, para ser um professor e um professor nessa área. Então, para ser professor, primeiro, tem que gostar muito do que faz, né? Porque o sustento financeiro ele é importante também, claro, a gente não pode deixar de pensar nisso também. Professor é uma profissão, né? É uma profissão. Eu tenho um pé atrás com a expressão missionário, que o missionário não ganha nada nessa vida, a recompensa dele vem só depois da morte. Então, professor é uma profissão, certo? Mas tem que gostar muito. Porque é muito desafiador. E para ser professor, tem que estar disposto a inspirar. Né? Vai transpirar muito? Vai, porque trabalha muito. Vai suspirar? Vai também, né? Porque vai ficar naquela, nossa, puxa vida, o que eu estou fazendo, minha gente? Por que eu vim parar aqui? Mas tem que estar disposto a inspirar. Sabe que vai transpirar, sabe que vai suspirar, mas tem que estar disposto a inspirar. Então, para os meus alunos, para todos que assistem,
para ser professor, tem que gostar muito, tem que amar e tem que estar disposto a inspirar, porque os desafios são muito grandes e normalmente as pessoas têm uma visão, tem gente que tem essa visão ainda de que ele foi ser professor porque tentou outra coisa e não conseguiu. Aí foi fazer o que é mais fácil. Não, não é. Pelo contrário, tem que estudar muito. O bom professor, o professor que inspira, ele lê muito, pesquisa muito, estuda muito, né? A gente tem referência de que o médico lê muito, o advogado lê muito, mas o professor também. O bom professor, exatamente. Não qualquer professor. O bom professor lê muito, estuda muito, né, busca muito, justamente para fazer as necessárias inferências, para fazer as necessárias ligações. Ainda mais na área de história. Exato. Ainda mais na área de história, que praticamente nós somos construtores de pontes. Numa época em que as pessoas adoram construir muros para se separarem, para criarem suas panelinhas, para defenderem suas bolhas. Nesse tempo em que construímos muros, o professor de história, especificamente, os professores em geral, mas o professor de história tem que ser um construtor de pontes. Que pontes são? Primeiro, a ponte entre as pessoas, né? Ser inspirador para promover uma sociedade mais justa, inspirar as futuras gerações. Mas também saber construir as pontes entre o passado e o presente. Que, aliás, isso eu falo muito para os alunos. Realmente, meus alunos, aquele povo lá atrás, todos já morreram. Mas que pontes podemos fazer entre eles e o tempo presente? De que forma eles, mesmo mortos, de que forma eles nos falam? De que forma eles nos ensinam? Tanto para o bem como para o mal. Para o bem, a fim de reproduzirmos e repetirmos. Para o mal, a fim de evitarmos. Porque uma sociedade que não se lembra, uma sociedade que não se interessa por aquilo que fizeram no passado, é uma sociedade que não sabe o que vai fazer no futuro. É uma sociedade que anda às cegas. Não tem referência de nada. E o professor tem que ter consciência de tudo isso. E quem quer ser professor já tem que pensar em tudo isso também. Exatamente. Eu lembro de uma frase que eu ouvia muito, que falava assim, só desperta a paixão de ensinar, só desperta a paixão de aprender quem tem paixão por ensinar. E é a pura verdade. Exato. É a pura verdade. É quase que uma vocação. É uma vocação. Né? Uhum. É vocação. Fala, essa coisa que você falou, que muito, e alguns, toda profissão tem o bom e o mau profissional. Né? Então, isso daí a gente encontra em todos os lugares, infelizmente, mas a vocação é traduzida pelo olhar do professor. Quando é questionado, quando é indagado, quando ele se apresenta e apresenta a proposta de trabalho dele. Então, isso é muito importante. E, principalmente, como você falou, construir pontes. Né? Esse link de passado e presente que nos desenha um futuro é essencial. Né? E o que eu penso ainda, completando o seu raciocínio, Gustavo, é a visão que nós temos de mundo, e não a visão do professor, somente do professor. O professor, ele deixa, né, a marca muito impressa no aluno, mas ele também leva o aluno a questionar. Fala, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter, isso daqui é muito interessante, eu vou pesquisar mais, eu quero saber mais. Né, porque isso é importante também, de pesquisa, de história e de correr atrás sempre para complementar, porque até o tempo de sala de aula é pequeno, visto que são 50 minutos, uma hora que seja, para passar uma matéria, né, um conteúdo. Né? Exato. Exatamente. Outro dia até eu estava, você falando, eu tô lembrando, outro dia, alguns alunos, terceiro ano do ensino médio, começaram a me apertar. Me apertaram, me questionando um monte de coisa tal, e eu, assim, fui respondendo tal, vai ficando até meio incomodado, mas respondi tudo. Aí, depois eu mesmo fiquei pensando, fiquei lembrando daquilo e dei risada. Eu falei, Gustavo, você não pode reclamar deles te apertando, não, porque foi você mesmo que ensinou eles a questionar. Aí eu acabei que eu
fiquei orgulhoso dos meus alunos. Falei, isso mesmo, tem que apertar, tem que apertar. Isso. Isso é muito bom. Sinal que o trabalho foi bem feito, né, Gustavo? Exato. Isso aí. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo hoje. Nós tivemos o professor Gustavo Shoas, que já tivemos uma partezinha semana passada, mas hoje aí nós fechamos com chave de ouro essa rodada nossa de bate-papos. Ele que foi primordial na construção do roteiro e estudo da peça A Mantiquê, a lenda da Serra que Chora. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado por toda a dedicação, por toda a atenção com os atores, por toda a atenção e paciência comigo também, aqui para participar desses bate-papos, como eu sei do seu horário que é muito apertado, tá bom? E esperamos aí renovar a parceria nos próximos projetos, nas próximas empreitadas, aí, seja na área da literatura, seja na área do teatro, seja em área da música, qual for. Na verdade, isso é muito importante, as parcerias. Isso, conte comigo, viu? Pode contar comigo, que eu adoro, né, eu falo, né, como professor, a gente tem que dialogar com as outras áreas também. E eu sempre gostei muito de atuar, assim, como escrevendo ou teatralizando, e é muito legal isso, essa parceria, né? A gente ganha muito e a gente soma um pouco também. Então, pode contar comigo sempre aí, viu? Para parcerias tanto com a Mantiqueira quanto outras peças que vierem, né? E outras iniciativas que vierem. Já sabe também que da parceria de sempre no Prosa e Verso, né? Então, conte comigo sempre. E obrigado a todos que acompanharam aí. Eu vi vários alunos, vários amigos e amigas queridas aí também, né? Vai ser muito bom e vai ser legal. Eu tenho certeza que alguns amigos e amigas aí vão fazer aquela resenha boa nos nossos grupos depois que a live terminar. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Obrigadão demais, viu? Muito obrigado. Essa entrevista, esse bate-papo nosso fica gravado aqui no Instagram do Prosa em Cena e também está servindo como dossiê de conclusão do projeto Amantiqui, a Lenda da Serra que Chora, pelo projeto Redes das Criativas da Unesco, pela cidade de Poços de Caldas. Meu muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até agora. Obrigado a todos aqui, os amigos, amigas que estão nos prestigiando. E lembrando que a partir do dia 5 de junho, nós temos a segunda temporada de Amantiqui, a Lenda da Serra que Chora, passando por Itanhandu, São Lourenço, Cruzeiro e Eloy Mendes, né, que até o nosso amigo Expedito, Gustavo, já fechou já a programação, e nós estaremos lá em julho na cidade de Eloy Mendes. Então, estamos muito ansiosos para estar todos juntos aí nessa grande comunhão da cultura e da arte. Muito obrigado, bom final de semana para todos vocês e até a próxima. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus só não fez sair.